Jovem, mais um Enzimados Podcast começando e que saudade que a gente tava de vocês. Pra vocês que ainda não são inscritos, já larga o dedo nesse botãozinho que tá aparecendo aqui, ó. Porque se você gosta de um papo solto sobre tudo, você tá no lugar certo. Antes da gente apresentar nosso convidado, nosso maravilhoso convidado, queríamos agradecer. Aliás, antes dos agradecimentos, eu preciso falar que a gente voltou, pausou mesmo, e na realidade o principal intuito desse podcast aqui é para vender a produção de podcast. Pode comprar, inclusive. Pode comprar, inclusive, esse é o real intuito. Então, quantos episódios a gente vai fazer por semana? 2? 3? Um a cada mês? Não sei. 2 nunca fez, né? Dois certamente não. 2 não vai dar, porque o podcast cumpriu e muito bem a função dele. O seu então papel, agora muito legal. a gente vai testar algumas coisas diferentes, vocês vão perceber que vão ter algumas coisas diferentes aí. E agora sim, queremos agradecer nossos patrocinadores, primeiramente AudioWorks e VideoWorks, que está sempre com a gente aí proporcionando toda essa estrutura de qualidade, tem até logo na tela. Queremos agradecer Mandrinks, se vocês acham que a gente esqueceu, a gente não esqueceu ainda, vai lá, faz a gente ganhar um patrocínio dessa adega aí, porque tá complicado, né? Tá doído. Inclusive, hoje quem pagou a cerveja foi o nosso novo patrocinador, que é a Titanium Consultoria. Olha só. Salve, João. Falta só agora, salve João, salve Elver. Queríamos agradecer a Rapidez, que logo logo vai encher nossas barrigas e nossos corações de alegria e felicidade. Também, vai estar na bancada também já. Tô ansioso. E quem mais tem de patrocinador? Acho que a Chosen, né? Chosen, isso não é uma tabacaria, isso é uma mãe. Mandrinks. E a Mandrinks, claro. Chosen Tabacaria e Mandrinks. Esses caras não são... Esses caras são a mãe. Inclusive, não Chosen, é de Deus. pode mandar pra nós aí que tá precisando de produto. Pelo menos copo, viu, lindo? Meu nome é Alan, sou especialista de porra nenhuma. Temos na bancada Hernando Sá, Salve. Danilo Lubatti e o nosso maravilhoso convidado, Beto Camp. Vou deixar você falar um pouquinho sobre quem você é, a cidade de onde você está falando. Primeiro, muito agradecido pelo maravilhoso. Me senti literalmente emocionado. A gente só fala a verdade. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês, rever vocês dois, né? Depois de um certo tempo, conhecer o Hernando e toda essa galera super legal aqui. Cara, você quer saber então... Quem é o Beto Camp? Isso, se apresenta Do aí. que vamos falar Momento hoje? carteirada. Quem é o Beto Camp? Beto Camp é um profissional de gestão de pessoas. Olha para lá, eu falo aqui, onde que eu olho? Aqui. A casa é sua, meu amigo. Olha lá. Profissional de gestão de pessoas, trabalho com desenvolvimento humano há 18 anos. Muito feliz, encontrei a profissão que eu realmente gosto, que me dá tesão em executar. É o trabalho que transforma tanto as pessoas como me transforma. A transformação ocorre dos dois lados, porque a gente vai falar de comportamento humano muito aqui, e isso é uma realidade. É algo que você vai ter durante toda a sua vida, seja no âmbito profissional como no âmbito pessoal. Então, trabalho há 18 anos com isso. Antes, trabalhava com administração de empresas, tanto para o foco financeiro quanto o administrativo em si. E depois eu conto, durante a nossa conversa aqui, como isso aconteceu. Sou de São Paulo, trabalho em São Paulo, mas atendo em território nacional. Então, quem precisar, por favor... Que chique, mano. Tá maluco, hein, velho? Opa! Que isso? Você é louco. Você é doido. E Campinho, vou chamar de Campinho. Pode chamar de Campinho? Como você quiser, Campinho. amigo. Você tem essa liberdade. Muito bom. Cara, o que é o RH de pauta aqui. fato? Que muitas pessoas... Eu confesso também que eu já tive essa dúvida. Departamento pessoal, RH, o que faz? Como é que funciona? Departamento pessoal, né? A Como, diferença. como se alimentam? Legal, vamos Como lá. se reproduzem? Conta pra nós aí. E antes de começar, de novo agradeço aqui a receptividade carinhosa de vocês, principalmente esse kisuko aqui que realmente está quando maravilhoso. acabar, o menino ali, ó, aquele mais baixinho ali, ele traz pra Ele gente. traz mais uma madeira, falar. tá bom. Obrigado, viu, lindo? Salve, Muito Pif. bem. Veio só pra isso. O RH, cara, ele é uma realidade que incomoda, tá? Porque você vai trabalhar com comportamento humano em todas as esferas e quando você chega para transformar algo, geralmente você encontra resistência. Essa resistência ela é natural. Dói, né? Dói. É do ser humano, principalmente quando ele não sabe com quem está tratando e o que pode acontecer com ele com aquela mudança especificamente. Então, você vai fazer um trabalho de conexão, em primeiro lugar, vai compreender o que a empresa quer, vai compreender por que ela quer transformar e quanto está disponível para fazer essa mudança, tanto as pessoas que ele quer mudar, quanto a si próprio. Porque essa é uma das grandes barreiras também, de você chegar num local para mudar, às vezes por solicitação do próprio empreendedor,
e ele mesmo não quer mudar nada daquilo que ele propõe a mudar nas pessoas. Então, vai ser difícil para isso. Porém, o RH é maravilhoso. Ele tem que existir. Essa diferença que você falou, Danilo, para o departamento pessoal é ainda uma barreira para muitas pessoas. Lógico que com o tempo foi modificando isso, você foi encontrando diversas situações que foram transformando essa ideia e levando muito mais para o aspecto de gestão de pessoas. Porém, há muitos locais e empresas grandes ainda que trabalham com a ideia de que RH é departamento pessoal. Então, vamos lá, vamos por partes para quem está nos ouvindo e assistindo entender. Departamento pessoal lida com legislação trabalhista, com folha de pagamento, férias. Alguns trabalham com recrutamento e seleção, então fazem tanto a admissão quanto a rescisão de contrato, etc, etc. É uma mistura de informações, mas muito associado aí à legislação trabalhista. Certo. Em alguns locais é conhecido isso como RH, e na verdade não é um RH. Usou-se esse nome por longos e longos tempos, mas não é um RH, é um departamento pessoal. Até porque está muito direcionado à contabilidade da empresa. Você mexe com finanças também. O RH foi desmistificando isso, se tornando RH estratégico especificamente, um pouco tempo atrás, aí, creio que, se eu não estiver equivocado, aí, uns 10 anos atrás, mais ou menos. E essa mudança ocorreu como? Ligado à gestão de pessoas, que é você justamente cuidar do comportamento do Danilo na empresa, do comportamento do Hernando na empresa, como o Alan está sendo motivado ou desmotivado por determinada situação, qual relação que incomoda e atrapalha dentro do ambiente profissional, porque de repente você pode ser um exímio profissional, ter um ótimo resultado, mas você está desmotivado de repente porque aquela luz, ela, diariamente no seu rosto te incomoda e você não consegue produzir. Então essa relação começou a ser desmistificada, começaram a surgir novos termos, né? Hoje você... A partir de quando, mais ou menos, que começou a rolar uma ideia melhor, assim, disso? Legal. Vamos começar com a história um pouco lá atrás. No tempo das relações industriais, surgiu a ideia, a necessidade de entender essa relação das empresas com o empregado, empregado-empregador. Então, o nome do RH na época era Relações Industriais. Né? Era esse contexto, porque lidava muito com essa situação de fábrica, de como se relacionavam as pessoas, mas não tinha essa amplitude comportamental. Que loucura, né? Era mesmo... esse barulhinho, né? Também, de onde que é isso? Entendi. Mas... Quem que é? Era o John. Johnny. Tá certo. Salve, Titânio! Salve, João! Então, essa relação ela foi mudando ao longo do tempo. Entrou um cara chamado Idalberto Chiavenato, se eu não estiver equivocado no nome, que começou a trabalhar essa ideia e perceber que as pessoas dentro do ambiente profissional não eram só mecânicas, não eram só máquinas que tinham que ficar... Cada um era de um jeito. Tinham relações ali pessoais que influenciavam. Mas isso ainda era cru. Depois, que loucura, né, cara? É muito louco tudo isso. Se você for analisar e olhar para trás, assim, é muito louco e demorou até demais dentro do que as pessoas começaram a analisar. A escola de hoje em dia ainda é baseado nisso, né? Mas tudo bem. É tema para outro podcast. É isso aí. Depois surgiu a administração científica, que veio um cara chamado Taylor, e o outro era Fayol também. Eu estou lembrando coisas da faculdade aqui, hein? Mas se eu não estiver equivocado também, mas me desculpe se eu estiver errado. Ninguém vai corrigir depois, não. Engata a segunda e vai embora. Exatamente. O que vai, não, ó, tem dois editores sim, ó. Agora tem uma galera trabalhando aí, ó. Salve pro Raul Carvalho e André Menezes. No contexto macro, a gente está no caminho certo, mas aí veio a administração científica que evoluiu um pouco mais isso, depois novas mudanças. Segundo um estudo que tem, mais ou menos na década de 90, que começou muito mais essa relação de gestão de pessoas mesmo. Pensar no desenvolvimento da pessoa. Perfeito. E não capacitar, desenvolver, educar. Exatamente, essa linha de raciocínio mesmo. E a partir daí foi... É novo, então. É novo, literalmente é novo. Super novo. E se você for ver, no detalhe do detalhe do detalhe ainda há muita coisa a ser transformada. Agora começou um conceito de se separar, muitas empresas falam do soft e hard skills. O que é? O hard skills é muito você pegar a parte da habilidade técnica das pessoas. Então, o que ela sabe fazer, o que ela tem no currículo descrito. Então, a pessoa treina isso, o que é um grande caminho, porque, por exemplo, você pode ser um excelente profissional, muitas empresas podem deixar de te contratar simplesmente porque você não tem uma determinada habilidade que é passível de ser treinada. Hoje, essa visão passou a mudar. Ainda está uma coisa pequena, tem que aumentar muito mais. Está engatinhando. Está engatinhando, mas passou a se analisar por outro ângulo. E depois vem o soft skill, que é o quê? A habilidade emocional, o seu comportamento. Então, passou-se a olhar por outro ângulo para ver o que você é dentro da empresa.
Então, Que louco isso. se você, de repente, hoje é um profissional que vende pra caramba, pegando esse critério de venda, mas se comporta de uma maneira inadequada dentro do ambiente de trabalho, então a ver qual é o resultado dessa pessoa dessa maneira. Porque eu posso trazer muito resultado, mas posso causar um conflito diário pro líder, pros outros funcionários dentro da empresa. Então, tipo, o vilão pros funcionários é o departamento pessoal e não o RH em si. Tipo, ele é o mocinho, ele tá pra te ajudar, pra te desenvolver, é isso? Ele ouve mesmo as coisas, né? Porque... Escuta, né? Bom, é. Não, porque, tipo, todo mundo fala, vai lá no RH e pede as contas. E, tipo, sabe? Tipo, então é sempre, tipo, RH velho... vai me comer, né? RH te chamou hoje lá, então, tipo, putz, você já fala, puta, já era, já vou ser demitido, já vão Isso, Leandro, você está correto. Isso pecar existe. comigo. Eu não sei se eu qualifico como um vilão exatamente, mas é como o funcionário Não, enxerga. isso, exatamente. A visão dele é sempre o vilão, o departamento Porque pessoal. eu fui chamado para o RH e eu vou ser demitido. Mas não, a ideia é fazer com que você se capacite, que você melhore a sua visão. Te melhorar. Que você procure entender melhor as relações profissionais, porque existe... Mas eu me perdi um pouco. O hard skill e o soft skill ainda. legal. Tá bom, voltamos lá. Depois eu concluo o que eu estava te falando. Então, lá, o hard skills são as habilidades internas, ou seja, as habilidades Que que é você... tipo seu hardware mesmo, assim. É o que já... Tá, é um ponto de vista legal. É isso É aí. o que você chuta. Não. Vou dar um exemplo. Você É o contrário. tem habilidades internas do financeiro. Então você conhece lá quando você vai O pagar. hardware é o ó, hardware. entendeu? O software ó. são os aplicativos. Amarrou. Isso, é isso aí. A tua ideia, a amarração dele é uma analogia bem legal. É justamente isso. E aí vem para o soft, que é o quê? A sua parte comportamental, suas habilidades, aquilo que você realmente sabe como ser humano lidar com outras pessoas. E aí encaixa tudo que a gente está falando, O que de chegar pode na gestão mudar, de pessoas. Né? O que é a gestão de pessoas? É justamente isso, você saber administrar. E não só exigir do líder, mas todos têm que saber lidar com todo mundo. Saquei. Muito E só legal isso. para não deixar a sua resposta no vácuo, cara, Obrigado. Sempre acontece. Eu sempre... Eu nunca escuto a minha resposta, tá ligado? Mas é principalmente esse critério de separar o que é exatamente o departamento pessoal. E falta essa comunicação às vezes. Lógico, quando eu falo isso, não dá para generalizar, porque toda empresa é assim, tá? Então, mas a empresa tem que informar, porque, tipo, na escola eu não aprendo isso, tipo... Como é que funciona? Ou dane-se. Então, Fernando, isso é uma realidade de muitos locais. De novo, não generaliza, tá? Mas muitos locais têm a Em sua comunicação maioria, falha. né? Muita comunicação falha. Então, você quer que o funcionário saiba que ele não pode fumar no corredor, só que ninguém fala para ele que ele não fuma. Aí, quando ele não pode fumar, ele vai fumar no corredor, o que acontece? Toma uma bronca. Por mas- conta de ser um bom Aprende senso no gol, geral né? ali, a Isso. empresa entende que não tem que É isso aí. Que não tem informar. que Entendeu? informar. Tudo bem, lógico. Olha a O- falha de processo, onde é que começa aí, ó. O bom senso prevalece, sim, mas tem que haver essa comunicação. Porque até então ninguém foi informado. E isso, eu estou dando um exemplo simples aqui, mas vale para qualquer outra situação. Um processo interno, uma forma de trabalho. Nunca ninguém solicitou um relatório para você. Aí você não entrega o relatório. Tudo bem, você poderia ter o bom senso de saber entregar, a proatividade. Certo, está correto também. Mas alguém tem que te comunicar, ó, faz parte do seu trabalho. É Aí sua você não é obrigação. comunicado, o que acontece? Você toma uma puxada lá, toma uma bronca. Existe alguma treta entre departamento pessoal e RH? Alguma coisa do Não, gênero ou não. com algum outro departamento de dentro da empresa? É treta no sentido de uma dificuldade maior. Poderia ser melhor. Atritos, né? Tipo, Atritos, isso. enquanto um quer penalizar, o outro quer ajudar, enfim. De departamentos, não. Mas existe de pessoas, às vezes. O departamento pessoal, se você pega um funcionário muito antigo, e de novo, não dá para generalizar, estou falando de alguns exemplos, Claro. ele geralmente fez essas atividades associadas ao RH, entre aspas, que é recrutamento e seleção, às vezes participava de uma logística de treinamento, etc, etc. E quando entra o RH de fato, o RH é estratégico mesmo, ele passa a assumir essas atividades. Acontece alguns profissionais que se incomodam. Tá tirando minha atividade, eu fui jogado de canto, eu fui minimizado aqui. Então Clássico. passa a gerar um atrito. Isso acontece. De novo, é inerente ao ser humano. Mas, historicamente, de relação mesmo, não. Isso uma coisa nasceu da outra, na verdade. É tranquilo. E, cara, por que é tão difícil arrumar um emprego?
Então, Parece uma pergunta simples, mas não é. é No isso aí. Brasil, Mas não é. É difícil no Canadá. Essa pergunta aqui é normal, velho. Por que é difícil arrumar um emprego, cara? O que, sei lá, assim, eu acredito que as pessoas elas têm uma mínima noção ali de como se comportar numa entrevista ali com o entrevistador, mas o que Parece falta? que a gente tá sempre desajustado. Exatamente, né? parece eu que sempre sempre senti tem alguma isso coisa em entrevista. errada. Eu chegava e falava, e agora? Fudeu. Eu tinha cabelo, né? Eu tive cabelo. Aí eu prendo o cabelo. O que eu faço, velho? Você sempre tá desajustado ali, Aí você sabe? Tive cabelo Não, tá comprido bom, aqui, vamos parça. seguir aí, porque Vou você mandar prendia o cabelo. Não, prendi o cabelo pra ir pra entrevista. Aí tinha que fazer a barba. Na empresa X tem que fazer a barba, na outra não. Aí a manga Por quê? comprida por causa da tatuagem. Aí parece que você tá sempre desajustado, sabe? É como se Eu você vou- estivesse indo Por tomar um quê? enquadro. Você Não, tem um a horário PM, marcado com o é. enquadro. Não emprego, não é entrevista de emprego, é a PM te pegando. Aí você aqui, duraço lá, Sim, senhor, não, Delegado senhor. Beto, desenrola Então pra vamos nós. lá. Desenrola. Delegado tá Nossa, muito. eu me enrolei pra falar aqui, mas foda-se, deixa assim mesmo. Então, são vários pontos, tá? Não dá pra gente colocar isso como um critério. Eu vou tentar resumir a ideia pra gente chegar num consenso. Se precisar, a gente disserta sobre um assunto só. O que você falou é um ponto, o que você citou é um ponto, e o que você citou é outro, e existem uma dezena de outras portas que levam a isso. Certo. Então, por exemplo, você tem um fator externo, situação econômica do país, você tem um fator regional, de que determinado cargo ou função que você exerça não tem uma grande necessidade para determinada situação, uma situação mais local, de bairro, aí vamos partir para a parte interna mesmo, que é a empresa. O dono é muito exigente, ele quer um funcionário para ele pagar um determinado salário, que talvez até possa ser o que ele tem condições de pagar, como outro lado pode ser também que ele quer pagar pouco para ele ter uma mão de obra barata. Então, E cortar custo da empresa. cortar custos da Que é empresa. normal. Quem não quer? Quem não quer. Isso foi indireto para alguém, né? Acho que foi pra mim, na verdade. Mas pera. Segue o jogo. E aí vamos para outros pontos também. Parte comportamental, tá? E eu estava até conversando com um amigo meu e falando para ele justamente isso. Assim, ó, um dos critérios, e de novo, a gente vai sempre falar isso porque a gente está falando de comportamento humano, tá? E quando a gente fala de comportamento humano, existe muito essa relação de... não dá para a gente generalizar, tem um padrão, cara. Botar num quadrado e já era. Não dá de jeito nenhum. Eu percebo muito a situação de quem vai procurar emprego, Alan, perdido, cara, perdido. Tá muito perdido, assim. Tem habilidades, conhece o serviço, tudo. Tá indo procurar mais o dinheiro do que o emprego, né? Fato. Há muitas pessoas que vão por aquilo que gostam, claro, mas porque necessitam do dinheiro. Há necessidade e há aqueles que estão, porque às vezes o pai impôs, às vezes está com uma conta para pagar e quer fazer, ou quer fazer um dinheiro para viajar, enfim. Tudo isso você vai usar como método e critério de análise. Então, por isso que eu falo que não dá para a gente usar um padrão, porque é tão difícil arrumar emprego. Tudo isso vai entrar. Vou pegar critérios e modelos de cases reais para vocês viverem. Onde nós trabalhamos, peguei situações de, cara, é uma empresa desse segmento, então eu vou com o visual desse segmento. Sabe a Axl Rose? Uhum. Então, o cara foi pedir Axl Rose procurante para emprego. Não tem nada a ver. Ah, não foi eu não, hein? Colocou a bandana. E, assim, Faz sentido. quem trabalhava comigo presenciou e viu. Só A pro história pessoal não é só entender, minha. era segmento de música, era um comércio de música, enfim. Isso. Então fazia sentido o menino, e a gente zoou então- aqui, mas fazia sentido o menino ir de bandana e boné, sei lá. Entende? Na verdade, uma não, coisa né? na outra, né? Mas eu tô indo Não, procurar um emprego. realmente, não. Eu tenho que ir diferente. Eu posso ir próximo daquele contexto, mas eu não posso ir generalizar. Não tô indo pro No palco extremo, tocar. né? Fui no extremo. Fantasiado. Você não tá indo como, tipo... Fantasiado. Isso, exatamente. Tipo, com o Fantasiado. chapéu Essa do palavra. Charlie Chaplin no podcast. Entendeu? Não dá pra fazer isso. Mas enfim, continua. No caso, Ai, você não ia caramba. passar na entrevista. A sorte é que quem é que tá entrevistando é você. Olha só. Olha. Ah, Olha o plot twist E ó, aí. se você curtiu essa aí, ó, larga o dedo no botãozinho aí que você não tá inscrito ainda que eu tô vendo. aliás, tem uma galera aqui que não tá inscrita, viu? É verdade, Depois ó, a gente vocês vai estão cobrar. inscritos aí, ninguém tá inscrito Gustavo, no vai canal cobrando aí, o celular, né? todo mundo aí está Vai inscrito. pra poder se inscrever. Um por um aí, um E, por ó, um. Se entra lá inscreve. no Instagram da Com o perfil Mandrinks, da curte Spectre, lá você que não se a tá. gente chegar a 2.000 curtidas, tem patrocínio. Mas, ó, você quer aproveitar pra dar a pausinha? Vamos dar Vai dar aquela 30. pausinha marota de A lei? gente volta no porquê é tão difícil Isso, arrumar porque emprego. eu não concluí aqui. Eu quero te Isso. contar muita coisa. Fechou? Vamos?
Dá aquela pausinha então, meus jovens. Fechou? Jovens. Pausa Seus para, lindos, seus para o gostosos. Kisucos. Voltamos aqui. E pra você que curte um papo solto sobre tudo, se inscreve no canal aqui, ó, nesse balãozinho que tá aparecendo aqui na sua tela. Vai estar na minha bunda hoje, eu acho. Vai estar na sua. Na bunda do Hernando. Queríamos agradecer mais uma vez nossos patrocinadores, nosso novo patrocinador Titânio. Como que eles vão fazer, eu não sei, mas o João Johnny prometeu. foi até embora. João foi meteu até embora. Queríamos agradecer a Rapidez, que tá chegando aí. Queríamos agradecer Mandrinks, Chosen Bar and Lounge, Audioworks, Videoworks. Tem um monte de gente aí. Nota 1000. Mandrinks, já falei Mandrinks. E é isso aí, vamos voltar aqui pro nosso segundo Na bloco. pergunta que a gente parou, que foi do emprego. Por que é tão treta? Porque é tão difícil, eu esqueci. Mano, você está ligado? Enzimados é isso aqui. É isso aqui que é enzimados. É isso aqui, eu esqueci ó. a pergunta que ia voltar. Essa palhaçada Então, aqui. Campinho, explica pra gente por que é tão difícil arrumar um emprego. Muito bem, voltando então. Vamos para a parte comportamental, tá? Essa história toda que a gente já falou antes. Talvez alguns colegas de RH discordem de mim, tá? Porém, eu entendo muito que o comportamento humano é a relação de tudo, cara. Tá? É a relação de tudo, é onde tudo funciona, é onde tudo se modifica e faz dar certo ou errado. Então, se não há entendimento, se não há comportamento compreensível com empatia do lado do empresário, do empregado, do empregador, não vai rolar. Da mesma forma que o funcionário que está participando de um processo seletivo tem que começar a entender que ele também está negociando. Nós estávamos falando aqui antes sobre isso. A negociação é um contrato de trabalho ou um entendimento entre duas partes. Então, se você vai para uma empresa procurar um emprego, você tem que entrevistar essa empresa também. Saber as condições que ela vai te oferecer. Pô, isso é legal. Isso é legal. Isso é Entendo. legal. Não pensa nisso. Não, Você vai exatamente. mendigar um emprego lá, velho. E a Tá maioria faz desesperado. isso. Não, tá tudo bem, eu quero sim, quero trabalhar. Tá? Não, vou fazer tudo o que o senhor quiser. Aí quando você entra lá dentro, Fala um foda-se pra gente, Ó, Roberto. mas você foda-se, literalmente. mas você vai tomar umas chibatadas de 15 Sabe por que eu 15 pedi dias. pra você falar isso? Porque esse bloco aqui é aquele bloco moleque. É aquele bloco O mais bloco solto. Bernard, né? Bloco Bernard. Alegria nas pernas. O bloco 7x1. E é isso, tem que haver compreensão. Tem que haver compreensão dos dois lados. Conversar, entrevistar, bater um papo. Não ficar aquela coisa travada, que eu consigo também compreender que as pessoas... Tem umas pessoas mais tímidas que as outras, tem outras mais dificuldade, é normal. Mas pergunte, converse, veja o que a empresa tem a oferecer. Procure num site, conhecer a empresa, ver o que ela faz, quanto tempo ela está no mercado. Se aquilo que você quer trabalhar é exatamente aquilo que a empresa vai poder te oferecer. A Se ela galera não faz Não isso aí faz, também, Danilo, né, não faz mesmo. Exatamente. Chega lá, tipo, mano, qual que é o nome da empresa mesmo? Nem sabe. Isso aí. Ah, lembrei. Então você entende por que muitas vezes não funciona, e aí o empregador vê o cara, esse daí se ele não se interessou em ver os dados da minha empresa, dificilmente ele vai fazer quando estiver aqui dentro. Entendi. Aí eu Dica legal. Porque, ó, dica legal pra quem tá procurando um trampo. Só que Pesquisar por a que empresa. o entrevistador ele parece ser tão amedrontador, sabe? Tipo, nunca pareceu uma entrevista pra mim. Sempre foi um julgamento, ali, Enquadro, sabe? né? Um enquadro. Um enquadro, Uma tipo, intimidação, essa né? palavra. Foi tipo, sempre foi desse jeito que eu enxerguei, entendeu? De novo a gente vai bater no comportamento, né? É porque algumas pessoas, alguns líderes e alguns recrutadores entendem que estão no poder, estão controlando essa porra e acham que pode fazer o que quiser. Que do outro lado não tem uma pessoa que vai ficar magoada, que vai ficar chateada, Nossa, legal. que vai que tem sentimento da mesma forma e esquece que ele também já passou por isso para estar onde está. Ele mesmo teve que, né? É. E olha que engraçado, porque tem até aquele lance do... Acho que em algum podcast, não vou lembrar de qual, alguém falou de uma coisa de RH, assim, dessa coisa do enquadro, né? Na entrevista. Tipo, você... O que você vai trazer? É pra um empresa? interrogatório, às vezes, mas parece. é isso sabe? que você vai trazer de Interrogatório. volta. Tipo, ó, outra dúvida que eu tenho também é, tipo, aquelas coisas de qual animal você seria? Tipo, por que esse tipo de pergunta em uma entrevista, sabe? Tipo, o que isso vai alterar? Aquela dinâmica de grupo? Cara, Nossa, essa do dinâmica. Qual animal você seria, Beto? Eu seria uma águia. Por quê? Você vê como Então, é que a é? resposta é porque uma águia observa o todo e tem destreza. Só que essa é a resposta pronta. Então, Será que seria, né? É. mesmo? Tipo, porque a pessoa que está te entrevistando, ela quer de você Respostas algumas prontas. respostas prontas e quer algum aspecto psicológico. ó, que legal. Então isso é válido, tá? É parte do jogo, vamos dizer assim. Tá.
Algumas pessoas entrevistam diferente. Eu gosto de entrevistar diferente. Eu prefiro deixar você à vontade. Eu não sei se eu entrevistei vocês na época que nós trabalhamos juntos, mas eu procuro deixar à vontade e perguntar, falar, você está muito tenso, nervoso? Não, fica tranquilo, vamos bater um papo. Porque se você estiver tenso, você vai responder pesado, armado e na defensiva. E o que isso vai acontecer? Você vai me passar uma pessoa que você não é. E eu vou contratar uma pessoa que você não quer. Que você não quer. Que eu não quero, no caso, né? Vocês estão se enganando, né? E isso acontece muito, cara. Acontece muito em vários lugares. Funciona, É porque, tem tipo, empresa, como né? é uma entrevista... Entendi por que as empresas não funcionam, tá ligado? Não, porque, tipo assim, uma entrevista é um bate-papo na minha cabeça. Igual a gente tá fazendo agora aqui. Isso aqui Isso é mesmo. uma entrevista. Só que vira um interrogatório completo, mano. Porque, tipo, qual animal você seria? Ou qualquer coisa que você fala e você já tá muito tenso. O cara pega o papel e assina alguma coisa. Tipo, escreve alguma coisa. Você fica, tipo, o que esse cara escreveu aí, velho? Não Você sei agora o que fundido lá. eu faço mais agora, mano. Se eu falo, eu não falo mais, tá ligado? Tem muitos profissionais que trabalham em RH que têm também uma formação de psicologia, na verdade, e fazem essa análise psicológica através de padrões que tem e que funcionam e que chegam a um consenso. Então, vai muito de cada profissional para poder entrevistar e usar métodos como as dinâmicas de grupo, como esses tipos de testes, e isso chega a um consenso. Eu, particularmente, quando faço as entrevistas, prefiro não seguir assim. Eu prefiro conversar abertamente, bater um papo. E nas suas deixadas, como a gente está fazendo uma conversa aqui informal, eu soltei uma pauta, de repente você, eu lembrei de um assunto, vamos falar sobre esse assunto? Sim, Tal. ok. É né? isso. E aí que eu vou conhecer você melhor, porque você vai ficar à vontade. Isso. Você vai me mostrar se você é uma pessoa... lógico que é uma primeira impressão. Isso é outra coisa cruel pra caramba com quem está sendo entrevistado. Porque eu vou te analisar e te julgar um dia, cara. Um dia. Naquela hora. Se você... Que viagem, né, velho? Brigou Passou o com dia a sua mal. esposa antes de vir pra cá, Isso. você tá de um Bateu jeito. o Acontece, carro, hein? tomou Teve- multa. Acontece. Agora é pra chutar o balde nesse pra nesse chutar o bloco. balde. Teve caganeira, você vai chegar zoado lá, cara. Não é? Que viagem Então, isso. como é que você vai fazer a entrevista desse jeito? Só que você tem que ir, porque se você não for, você vai perder a vaga para outro. Então, é cruel os dois lados da moeda. Então, por isso que eu falo, humanização, comportamento tem que ser entendido. Não dá para seguir muitas regras. A gente estava batendo um papo informal aquela hora lá sobre softwares e tudo isso linkado à relação de RH. Entendo o que funciona, entendo como a gente estava falando que é importante. Tem um caminho, e essa geração, como o Danilo tinha falado, vai chegar num momento que está muito associada ao uso de aplicativos. Vai e ficar tudo, em casa, né? e facilitar a vida dessa forma. Porém, a gente não pode desumanizar um RH. Ele precisa ter esse contato olho no olho. Você não pode... Recursos humanos. Isso mesmo. Você não pode triar uma pessoa, cara, simplesmente por um teste na internet que, de repente, eu posso ter respondido errado, mas não significa que eu não sei fazer aquilo profissionalmente. Eu Exato. posso ter errado ali na internet. E aí ele coloca um algoritmo que vai te triar e te cortar. Ah, sim. Ou Não que foi pra você segunda etapa. também não sabe a pergunta que foi feita e vamos supor, tá aí, minha namorada, ela me fala e eu ponho ali. E fica como Você não se sabe estivesse quem certo. respondeu, Você não sabe quem respondeu ao certo. Quem pode nos ver pode até contestar depois e falar, mas então, o cara, você não sabe, ele não serve. Mas não, às vezes você não sabe uma situação, uma determinada situação que você pode vir aprender, que entra a situação do hard skills lá, de aprender os hábitos de trabalho, Sim. os métodos de trabalho. Mas olha que legal. Eu vou até falar um negócio que eu tinha com o Gustavo. Viu, lindo? Tá aí ainda, lindo. Tá aí. Então a gente tinha uma ideia. Vai de deixar a fazer... descrição hoje, Gustavo? Ele tá cumprindo o próprio aviso. Mas enfim. Oh, spoilers, né? A gente tinha uma ideia de fazer um aplicativo. Não vai rolar mais, então foda-se se alguém quiser copiar a ideia. A gente tinha uma ideia de fazer um aplicativo de marketing que fosse tipo um Zé Delivery. Então, você tem uma empresa, você tem uma demanda, você tem uma demanda de marketing, você pede essa demanda e você... Esse aplicativo ia ter uma inteligência artificial que ia calcular qual designer, por exemplo, se fosse essa demanda, ia te atender melhor e aí você não ia ver a pessoa. Sensacional. Você ia ver só o portfólio Trabalho. da pessoa, só o trabalho da pessoa. Você falou aqui, já me veio até o nome. Agência de bolso. Olha que Maravilhoso. agência... ia chamar Enzima mesmo, Não. que é o nome da agência, mas ele já fudeu os... Não, mas rolê. agência de bolso ia ser bem melhor. Ah, e se alguém quiser copiar e chamar de agência de bolso, ok. Foda-se. Então, assim, olha que louco. Eu acho não, tenho certeza. Como é que é a frase do Eu jovem acho lá? não. Parafraseando a Ariana Suassuna. Eu sei. Eu sei que o digital hoje, o formato digital tem ferramentas que conseguem te dar
um profissional que você precisa, Ok. sem você precisar ver ele. É um A caminho, análise tá? corporal, por exemplo, da Maíra. Salve, Maíra. Salve, Maíra. Te amo. Xinga. Pode xingar no comentário se quiser. A análise corporal, por exemplo, que te dá uma prospecção mais ou menos, pelo menos, da personalidade da pessoa. Então, eu acho possível, sim, que existam métodos digitais para não ficar tão dependente da coisa do olho no olho. Entendo. Você acha que não rola? Não é. Então vou refazer a minha maneira de se explicar aqui, porque talvez eu possa ter ido numa direção incorreta. Eu sou burro também. Posso só fazer um Não é adendo isso. em cima dessa pergunta do Danilo? A próxima pergunta ia ser sobre preconceito no RH. Eu também acredito que exista uma forma digital, não de encerrar, mas de minimizar esse contato de olho no olho. A gente sabe que existe preconceito. Sim. Nossa, Falaremos sobre. Mas eu vou puxar esse Aí assunto. uma das perguntas Tá é, cedo. primeiro responda a pergunta do Danilo, e a pergunta seguinte é, hoje ainda existe muito preconceito nessa área, e se essa parte do digital talvez não ajudaria a minimizar isso? Ok. Porra, o menino, Legal. ele veio, hein? Então vamos lá. Eu vou refazer voltou. minha colocação anterior aqui É o para chapéu. não parecer entender um outro cenário. Tudo é válido e tudo funciona dentro dos seus determinados parâmetros. O grande problema é que quando você lança determinadas coisas no mercado e essas coisas fazem sucesso, pessoas que talvez tenham uma determinada limitação de entendimento profissional, elas padronizam e generalizam tudo para ser a única ferramenta. O que seria uma limitação? Como, por exemplo, você pegar um aplicativo desse, que é sensacional, e tornar ele como a sua única ferramenta de trabalho. Então você se Entendi. limita a isso. Você Entendi. se tornou um profissional Boa resposta. limitado como sendo a única coisa que funciona, que é o que onde eu discordo. Que eu falo, pô, você está trabalhando com um ser humano, você pode usar sim como um método de caminho, porque a ideia que nem você citou aqui é muito bom, você faz análise corporal. Por outro lado, eu preciso ver você como você é. Porque do mesmo jeito que você erra e é eliminado, você pode dar respostas prontas e certas que não é você. É aquilo que você estudou para poder falar e responder certinho. Certo. Então, precisa ter esse contato. Então, vamos lá. O que existe hoje de sites, aplicativos, ferramentas, são válidos, devem ser usados, mas ao meu entendimento, com uma determinada limitação. Para que você possa conversar com a pessoa, bater um papo legal, sentir como aquela pessoa vai ser no dia a dia e como ela é como um colega de trabalho, como um líder. Porque simplesmente a única ferramenta não dá para você, ao meu entendimento, limitar a relação humana para isso também que vai cair nesses erros que eu falei agora Então anteriormente. tem- Mas ajuda. Então Ajuda, tem sim, sem espaço dúvida. para os dois métodos, você Sim, acha? tudo. Talvez todo mundo junto. Por exemplo, a gente estava falando de novo, né? Outros assuntos antes, falando sobre o uso do WhatsApp. Se você usar ele para um método profissional, para uma maneira correta, ele é uma ferramenta sensacional. Ele Sensacional. encurta a distância. Nós combinamos de vir para cá rapidamente pelo WhatsApp. Exato. Usar para venda. Você não pode limitar a pessoa. Você não pode usar celular lá, não. É mais fácil Rapidamente o Alberto foi generoso, porque eu demoro para responder, né, Beto? Mas responde. Mas responde. Entre meio-dia e 2 horas no máximo ali. Mas O quando Wesley responde, ele responde. dormindo. E responde. E responde. Sabe aquelas pessoas que mandam, ok, envia. Tudo bem? Envia. Envia. Bom dia, envia. Envia. Então, Eu envia. acho que- Pessoal, Então, envia. eu vou sair em Nossa, defesa dele. velho, Para mim, que ele fez um irritante, áudio mano. legal, respondeu com um texto legal. No áudio? O áudio, Você ouviu meu no Deus. 2.0, né? Você ouviu o pré-podcast, né? Podcast do Maluco. Alan. Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar. Saímos no Continua. foco agora. O WhatsApp podia inventar o 3.0 só pro Alan. Não precisa pra outras pessoas. Cadastra meu número aí. Só o Alan. Pega o número dele, vocês devem saber até que cueca ele usa. Se usa cueca. Mas enfim, voltando pra então pergunta. à pergunta inicial, né, da conversa, que foi referente ao emprego, nós podemos citar também um dos motivos da dificuldade de emprego, pré-julgamentos, pré-conceitos em relação às coisas. E não só ao que nós podemos falar aqui, por exemplo, tatuagem, cabelo comprido, piercing, pessoas de gêneros diferentes, enfim. Tudo isso influencia, porque vai muito da cabeça de quem está contratando. E às vezes a pessoa tem uma cultura na empresa que ele já tem uma cultura mais conservadora e aquilo é importante para ele porque aquilo ele consegue resultados, ele prefere manter daquela forma. É claro que, se você for analisar num cenário externo, é ruim, porque a pessoa está se limitando a um pequeno mundo e o mundo está andando em volta dela, então vai chegar um momento que essa E pessoa ela vai não parar. tá, né, Ela não tá se seguindo. ligando. Então ela vai começar a quebrar, vai começar a cair.
perde funcionários, começa a ter problemas trabalhistas, começa a... Fica queimado na internet, vai ser cancelado. Esse é um ponto perfeito você Vai ter ser falado isso. cancelado. Olha a situação de uma empresa, por exemplo, que tem turnover, tem problemas de liderança, tem relações trabalhistas problemáticas e continua achando que está Turnover, fazendo você falou certo. turnover seria A muita entrada, troca. entrada e saída de funcionários Tá. constantemente, demissões, ou Legal. funcionários que pedem demissão, enfim. Isso, hoje, corre essa informação muito rápido. Antes, por exemplo, você saiu cada um no seu canto, se eu encontrasse meu amigo, eu falava que aquela empresa não é boa para trabalhar, e vice-versa. Desculpa, e vice-versa. Hoje, não. Hoje, essa informação, ela voa. Então, o cara entra na internet e no Instagram, estou livre da empresa tal, não trabalho na empresa tal, que a empresa tal é ruim por causa disso. Tem um site até, é boa pra trabalhar. Puta, É o- tem. é o Love Mondays, tem o Love Mondays É, faz Love isso. Mondays, é. tem uma outra que fala, tipo, tem um índice, né? Isso, É eu boa. não sei se tem LinkedIn outro- hoje, você pode o colocar link- lá. o Essa Love empresa Mondays aqui não- não... Mas cara, tem um que é não é específico boa pra pra isso, só pra trabalhar, é reclamar. perigoso isso aí. É perigoso, mas acontece, hein? Acontece e muito, muito, Alan, porque Você não acha perigoso isso? O quê? Não é boa pra trabalhar. Não, cara, eu acho que não é ruim, não. Assim, quando alguém trata alguém mal, não tem explicação, entendeu? Se você é preto, grávida, se você sofreu assédio, não interessa. Não, não é nem esse ponto, mas existe muito funcionário que é cuzão, por exemplo. E aí? Também Não, tem não outro não lado. tem Eu tô- cuzão. nesse- Não existe cuzão, brother. Às vezes você tá grávida lá e tá sendo maltratada. Não, não é da grávida. Se Não é da grávida, mas, por exemplo, imagina se eu fosse cuzão na empresa que a gente trabalhava. Você falta... Falta, Começa chega a levar atrasado. atestado. que tem muito Mano, funcionário desculpa, assim. alguma coisa tá errada na empresa. Eu discordo de você, ó. Eu sou Tá contra tudo bem. a empresa sempre. Tudo bem. Eu sou esquerdopata mesmo, foda-se. Mano, tá errado, velho. Se você tá nervosinho lá trabalhando, tá alguma coisa, alguém não Concordo, entendeu você. concordo plenamente. Alguém não entendeu mas você. talvez, Senão você sai fora, brother. ó, mas talvez Aí você vai pedir as contas, ninguém deixa você pedir as contas. Aí você quer ser mandado embora pra pegar 500 contos do governo. 500 contos do governo, brother. Olha a indignação E do ninguém Danilo. te manda embora, mano. Filma a Ô, indignação do Danilo. Ninguém te manda embora, mano. Por causa de 500 reais, Pife. Tô mentindo? Ô, por causa de 500 reais, irmão. Dá vontade de falar, velho. Porra, você vende guitarra de 1 milhão aqui. Me manda embora, brother. Eita! Eita! Por causa Ó, de 500 conto, eu vou me foder, Tudo irmão. bem, tudo bem. Corta pra central, André. Corta pra central. A minha vocês são pergunta muito foi no bonzinho, seguinte. Ah, fico Imagina nervoso, aquele cara que tá indo procurar o dinheiro e não tá indo procurar o trabalho. Sim. Eu não tô falando de etnia, Tá se tá errado, grávida, já ou se não começou tá. errado. Tá errado, eu sei que tá errado. Então, Mas não é, a minha pergunta foi: existe esse Love Monday? Qual que é a amostragem disso? É legal pra trabalhar? Não é legal pra trabalhar? Porque às vezes essa plataforma tem um monte de pessoas que foram procurar o dinheiro e não foram procurar Sim. o trabalho. Aí de Sim, repente o cara é entendo. formado em marketing e foi trabalhar na empresa que não tem que nada a vai ver com o patrocinar a segmento. gente aí chamada Spectra Eletrônica. Na verdade, não tem caralho, filtro. tô Não querendo tem filtro. te Exatamente. Então, e aí é a esse voz- cara vai lá no Love Monday e mete o pau no cara que vai patrocinar nós. Eu não sei se tem até algum outro site que faz isso também. Eu sei que as pessoas utilizam Facebook, LinkedIn, Instagram também como uma via de comunicação. Mas se existe algum outro site específico nesse cenário. Eu lembro que o Love Mondays tinha, não sei nem se está ativo, pode ser que eu esteja falando uma Mas grande tem, depois bobagem. eu vou dar uma olhada, mas acho que tem sim. Mas não tem filtro. É como a boa parte da internet. Cada um escreve o que quer e como quer. Até se for uma mentira. Você vai escrever algo ali que pode não ter acontecido e você vai determinar o futuro de uma empresa. Claro, a gente está falando de caráter, de uma questão... Tem os prós e tem os contras. os prós e Eu os também contras. eu também sou team nós. Meu time é esse. Mas eu só quis levantar essa questão aí porque Não, e é coerente o que você está falando. é existem coerente, sim. pessoas, por exemplo, Mas que é- são mas- apaixonadas por CLT. Mas é porque vocês estão em outra etapa, desculpa discordar. Desculpa discordar. Mas assim, vocês estão em outra etapa já. Se o maluco é formado em marketing e ele teve que vender guitarra, por exemplo, já tá errado, irmão. Tá. A Eu tô empresa falando- tá errada? Talvez não. Porque ela tá ali oferecendo uma oportunidade. Você tá sendo cuzão com ela? Talvez esteja. Óbvio, isso aí é caráter de cada um. Mas já existe um processo todo errado que passou pela RH, inclusive. Que não identificou isso. Também. Também é Entendeu? um fato. Então, cara, o que eu tô querendo dizer é que existe um erro que ninguém tá consertando e foda-se. Entendeu? Então, vamos lá. Eu entendo, concordo e também vou discordar uma outra parte com a do amigo. Tem muitas pessoas que às vezes vão
por estarem cansadas do seu cenário profissional, não só por não conseguirem dentro da sua área, mas estarem cansadas mesmo. De repente o cara é um engenheiro, mas ele acha de repente o mercado dele promíscuo, vai. Ah, tô com o saco cheio, não quero mais porque tem muito problema, muito enrolação aqui, eu vou sair fora. Aí ele entra num barco de vendas, porque vendas acaba se banalizando até por causa disso, né? Muita gente vai pro vendas, é aqui que eu vou fazer. Dá um dinheiro rápido vamos estabilizar e tal. Não tem faculdade de vendas, tá ligado? Então a pessoa entra por ali. E aí que eu vou concordar em partes, mas discordar num sentido. Porque às vezes o cara entra, Danilão, e mergulha e vai tão bem que ele encontra a profissão da vida dele. Entendeu? E muitos se tornam grandes vendedores assim. Então... E grandes gestores. Também grandes gestores. Então existe sim o erro, como você falou, e às vezes o erro é da empresa, às vezes do RH na contratação. E existe também o outro ponto de equilíbrio, que é a questão da naturalidade que isso acontece e acaba trazendo grandes profissionais para o mercado. Tudo tem que ser analisado. Tem dois lados. Né? Tem dois lados. De novo, a gente vai passar pelo comportamento humano. Falhas na comunicação. Grandes empresas têm falhas na comunicação. Tem muitas empresas boas que sabem fazer muita coisa no mercado, tudo. E eu até estava conversando com uma colega de RH essa semana até, e falei para ela assim, ela estava muito chateada porque ela tentava fazer mudanças, cara, e não acontecia. Ela veio perguntar como que ela podia melhorar isso. Primeiro eu falei para ela, a primeira coisa você tem que se aceitar, tá? Porque nós estamos aqui para melhorar, para fazer as coisas acontecerem e fazer uma transformação na área. Por outro lado, que bom que o erro existe, senão a gente estava desempregado, não existia nossa profissão. Então, você entende como é cruel a parada? Eu estou lá para mudar, mas por outro lado, eu quero que outra empresa tenha um problema para que eu possa entrar e trabalhar. E isso funciona com várias áreas. Se você for pegar... Bom, a gente pode citar o nome de empresa aqui? Algum problema? Não? Fica. Vixe, Maria. Por que a Serasa existe? A Serasa quer que você tenha inadimplência, porque é o serviço que ela vende. Se ninguém dever... acabou a Serasa. Se ninguém fizer logo ruim... A funerária. Por que a funerária existe? Porque as pessoas têm que morrer. Você quer que as pessoas vivam, mas a funerária precisa que as pessoas morram para viver. Mas aí as pessoas vão morrer de qualquer jeito. Aí não é nem maldade, né? Não é nem maldade, mas entra o ciclo Agora, esperar que as pessoas devam é mancada, velho. Mas você entendeu a linha de raciocínio? Esperar que as pessoas morram não é mancada. E existe alguma maneira... Hernandei aqui. Existe alguma maneira, como o Danilo falou do preconceito, eficaz assim de cortar isso? Por exemplo, você é um profissional de RH e acima de você existe as pessoas que não pisam no chão, que flutuam. Mas só para até colocar um ponto, o Betão é um cara que há muito tempo já acompanho. Ele bate muito nessa tecla, principalmente dos profissionais tatuados. Perfeito. Ele tem um projeto já há algum tempo. Verdade. De falar disso, né? Até na época que a gente conheceu e tal. Ele sempre falou muito disso e sempre se posicionou muito disso. Então, só para incluir na sua conversa, então, que é juntando com o preconceito das pessoas pretas, pessoas com mulher grávida, mulher que sofre assédio, mulher é a porra, e é isso, só para te avisar. E aí, por exemplo, cara, você viu que o perfil do cara era um cara totalmente tatuado e a entidade desce pra você e fala, não vai contratar, cara. Não vai contratar. E aí, como é que... Quanto disso é preconceito? Quanto disso é... E quanto disso é cultura da empresa? Putagem? Não, e quanto é cultura da empresa também, né? Cultura da empresa é igual filha da putagem, quanto né? disso é ruim e quanto disso é uma merda? Legal. Porque não tem lado não tem bom. explicação, Você não né? gostar de alguém pela cor ou pela tatuagem ou tá grávida. Merda Só geral. que tem um objetivo às vezes, né, mano? Não tem, parça, não tem desculpa, explicação. Tem. Desculpa. E aí só porque o cara é tatuado, só porque o cara é negro, ele não pode cumprir o objetivo que o cara espera. Não é. Ah, eu tenho piercing no nariz, é porco. Não tem, irmão. Calma, mano. O que eu tô falando é não de um cara negro ou de um cara gay. Eu tô falando de um cara que é tatuado ou que ele tem piercing. Às vezes o público, esse cara tem que tratar direto com o público, com o consumidor. O consumidor da empresa... Parece, é a mesma coisa. Numa farmácia, você vai colocar o mano tatuado pra atender velho o dia inteiro, o velho não vai comprar lá. Foda-se, velho. Foda-se você. A minha empresa não vai se então fuder. você, essa a parada. Nunca trabalhe na empresa do Hernando, hein? Nunca trabalhe. Separa o joio do trigo. O Hernando acho que não entendeu nada do episódio. Caralho, não é que não entendeu nada, mano. Eu vou pegar o cara... Mas vamos deixar os meus consumidores, eles não gostam, aí eles não vão comprar aqui e a minha empresa se fode. Pau no cu dos seus consumidores, isso que a gente tem que mudar.
mudar, brother. Só que é não vai exatamente mudar, esse o mano. Mas não ponto. vai mudar, a gente vive num país capitalista. Vai mudar, irmão. Vai, Tem que mudar. O que você acha, Beto? Responde tudo aí. Eu vou ficar quieto. Primeiro, muito legal de você ter lembrado dos projetos, Danilo, que é por aí mesmo. Vou iniciar falando disso e eu vou entrar nas dúvidas de vocês. O meu tatuador, que é o Newton, tá, da Meds Tattoo, ele fez uma ideia, ele teve um projeto, acabou ainda não evoluindo como ele gostaria, e eu comecei a ajudar ele nessa pauta, de criar um selo, não vou dar spoiler, nem entrar em detalhes aqui, mas esse selo ajudaria muito como referência de empresas que trabalham com pessoas tatuadas e quebrar esse paradigma Legal, não, eu até falo para vocês, assim, se quiserem convidar um dia um tatuador aqui, traga o Newton aqui, que ele é um cara muito cabeça, pode falar muita coisa. Além de desenhar e ser um artista, ele tem muita ideia legal. Mas, enfim, ele teve essa ideia do projeto, tudo, a gente acabou não andando com isso, tudo, mas eu sei que ele teve o tempo dele para fazer. E a proposta é justamente levar para as empresas esse conceito que vocês falaram, principalmente a sua pergunta, quanto a compreensão do que é ou não é você ter uma pessoa por determinada característica e não pela habilidade ou pelo software, né? Soft skill que a gente falou antes. Então eu vou dar a minha opinião profissional e pessoal. Eu acho o contexto todo uma merda. Eu acho que a sociedade deveria ser... Acho não, desculpa, tenho certeza. Né? Eu sei que a sociedade deveria ser diferente quanto a isso. Não deveria analisar dessa forma, porque não tem nenhum sentido você separar. Eu sei o profissional de vendas que ele era e ele é tatuado. O que mudou? E que isso afetou na venda dele? Ele continuou vendendo bem, continuou correndo atrás. Viu? Posso te falar que ajudava. Isso não muda nada. E eu entendo que você vivia numa empresa, por exemplo, que tem o estereótipo de cliente que é dessa maneira. Mas, por exemplo, você pegar um mercado, e que nem todo é assim, você pega a Chili Beans, por exemplo, que é uma empresa que tem a abertura total para esse tipo de conceito. Sim. E traz resultados. Sim. Ele é uma prova do que traz resultados. É a visão do Kaito Maia, ele trabalha assim e funciona muito bem assim a estrutura. Tive a oportunidade de fazer benchmark lá dentro e é assim, a empresa tem essa cara. O RH me mostrou essa cara. Muito bem. Qual outro ponto que você tem que fazer? Repensar as ideias do seu conceito pessoal, o seu autoconhecimento. Porque para nós tratarmos primeiro a parte interna da empresa, como o dono deve pensar, independente da cultura, porque você tem razão e você também tem a sua razão, porque ele tem a cultura dele lá. Pode parecer banal isso, mas é a forma com que ele pensa. Que aí é onde eu, como gestor de pessoas, eu vejo que existe o grande erro. Né? Nós temos a nossa razão, e que ainda que ela seja uma razão máxima, muitas vezes a gente caracteriza ela como um padrão. E às vezes outra pessoa tem o direito de pensar diferente, ainda que seja por mais bosta possível e mais errado possível. Sim. E aí que está o ponto do dono de repente falar, não, eu não quero isso. Só que qual a ideia principal de fazer ele entender isso, em minha opinião? Ele compreender que aquilo não vai mudar, que é o que eu falei, ó, o Danilo é um exímio vendedor, ele tem tatuagem. Sim, assim não, mas... Tá bom, vai. É um vendedor mais ou menos. É invejoso, né? O maluco é inveja. E não mudou nada ele não ter tatuagem. Eu entrei, por exemplo, para trabalhar em determinadas empresas e vou assim. Se eu for, talvez, de braço aberto, talvez o cara olhe para o meu braço e fale, ih, esse cara aqui, ele é RH, que imagem que ele vai passar para os outros? Só vai contratar maconheiro e tatuado. Né? Aí você chega lá, entra na empresa, o cara te contrata... gosta do trabalho, aí tem a festa de confraternização, você tá lá de camiseta, o cara olha pra você, o que é isso? Mudou o quê? Meu trabalho é o mesmo. Então, olha a consciência incorreta. Então, não é uma questão aí de senso, é questão de o que é certo e o que é errado. Só que a grande parte não vê dessa forma. Né? Elas limitam aquilo. Às vezes o cara tem dentro da empresa dele... funcionários com a média de 40 anos para cima. Pega boa parte da geração baby boomer, que aprendeu que tatuar... Isso pegando o exemplo de tatuagem, tá? Eu tô quase. Pegando o exemplo da tatuagem, que tatuagem é coisa de cadeia. Então o cara já vem com aquela ideia e mantém aquela ideia até hoje. Ai, que preguiça. E de repente ele Que preguiça. Ai, que preguiça. E aquilo traz resultado para ele, aquelas pessoas que não têm a tatuagem, ele assimila. É por causa disso. Erradamente, claro. Mas funciona assim. E é muito Mas daí padrão. tá fudido, né? Porque hoje não tem mais gente que não tem tatuagem quase. Aí vai fazer É o quê? estranho não ter tatuagem, Aí vai né? fazer o quê? Não que você é Então, estranho. Vai ter que enfiar Só o que- preconceito no rabo. E aí você percebeu que velho. nasce outro tipo de preconceito? A tatuagem
virou popular. Legal. Sempre vai ter um preconceito. Aí, por causa de gênero, por causa do cabelo, vai sempre estar surgindo uma coisa nova. Sempre. Para o cara manter aquele padrão conservador que ele tem, que é respeitável, mas o cara não enxerga o quanto ele perde em volta. Exatamente. Né? Isso que você acabou de falar comprova o que eu falei. Não interessa. Não tem explicação o cara não contratar alguém por qualquer motivo de pele, de desenho, de piercing, de cabelo. Não tem De barba. motivo, brother. Não tem motivo. Se um médico chegar tampadinho aqui, bonitinho, você tá fudido lá, precisa arrancar o pinto, porque senão seu pinto vai te matar. Se o médico chega lá fechado aqui, você não tá vendo tatuagem nenhuma. Aí o médico vai falar, vou ter que arrancar seu pinto, velho, porque fudeu. Aí você vai lá, arranca aí, fazer o quê? E se ele tira as tatuagens, vai mudar alguma coisa na sua vida? Vai cagar, mano. Você chega na farmácia lá, não vai mudar, brother. Eu não Não vai entendi mudar. a analogia. Você quis dizer o seguinte, o que você quis dizer? Seguinte, que dependendo, atendendo tal tipo de público, o cara ter tatuagem é ruim. É ruim o caralho, por quê? Porque às vezes o cara não vai comprar lá, irmão. Foda-se, É seu ele vai comprar em consumidor. outro lugar, Parça, brother. Não tem como. É tipo assim, velho, ele tinha falado, o chefe, o dono da empresa, ele não gosta de pessoas... Pau no cu do dono, Não, brother. a empresa do cara é tipo a casa dele. Irmão, na minha casa não entra gente assim. Então vou no reformular a pergunta. no meu trabalho não Vou entra. reformular Eu não sou a pergunta. obrigado a te contratar. Vou Eu não gosto de você. reformular. Então você Aí é o preconceituoso. Hernando deu Isso o é Hernando deu um ponto bom, mas é ser Ele deu preconceituoso. essa é a definição do preconceito, É brother. preconceito. Não, é beleza. Só que acontece, mas vai fazer o quê? Você vai Não, chegar no cara, você vai mudar a Eu cabeça vou do fazer cara? o quê? Eu não vou consumir essa empresa mais. Beleza, Eu não tranquilo. vou consumir empresa Só que mata cachorro no estacionamento, Carrefour. Eu não vou consumir empresa que Beleza. mata gente. Não Tranquilo. É Tranquilo, simples, brother. tranquilo. Você não vai, mas tem pessoas que vão. Foda-se, Hernando. Enquanto eu não vou consumir e outras pessoas também não. Puta que pariu, velho. Como não vai, velho? Como Não vai, tem mano? opinião. Com Velho, preconceito não não tem é opinião, só a brother. sua geração pra frente que tá aí, velho. Mano, Não é só pessoas que pensam com a sua Foda-se. cabeça que tá aí. Vamos. Pensando no dinheiro, irmão, não entra. Foda-se, não tem explicação pro preconceito. Não tem explicação pra alguém não contratar alguém com cabelo afro. Não tem explicação pra alguém não tem. contratar alguém, uma Concordo, pessoa não preta. Não tem explicação pra uma pessoa assediar uma mina no trampo. Não tem. Tá bom, Desculpa, mano. brother. Desculpa. Só que, tipo assim, se o cara não vai ganhar dinheiro com a parada, ele vai seguir. Eu tô falando no sentido capitalista. Isso E não no sentido Chegou no humano. ponto. capitalismo. Deixa o convidado Não é falar. pau no cu do Pera aí. capitalismo. Ele chegou num ponto assim. Porque RH é da exatamente onde, o que caralho? você falou. Eu não concordo com a postura, eu vou então não Sair consumir da mais, empresa. eu vou sair da empresa. Em contrapartida, enquanto a cultura ainda é macro, ou seja, você tem pessoas que ainda entendem que isso é um caminho adequado, ele vai ter consumo, então ele vai ter negócio, então ele mantém o negócio dele Exato. aqui. Você sai. Exato. Você sai, O isso quanto você está disposto a sacrificar da sua moral, do seu moral, pra sair disso? E aí entra Eu sei, o quê, só de que, novo? só que tipo, o que eu tô falando, não vale a pena você querer lutar pra entrar numa empresa que não te quer. Ah, vale. Numa empresa que não te quer. Irmão, ela não te quer. Por que você vai lutar? Por que você quer entrar lá dentro? Entre e sai Porque só pra aí humilhar. acontece o que o Alan disse. Você entra lá e aí você vira um mau funcionário, porque você tá sendo maltratado. Então, É isso que eu tô falando, mano. É assim, a luta, eu tô compreendendo de novo o que você está falando, mas a luta ela é necessária dentro de uma forma. Por exemplo, eu como recursos humanos, eu tento mostrar, por exemplo, para o dono da empresa, para o gestor, para o CEO, enfim, quem me contratou, para o empresário, empresária, que ele precisa ter uma visão diferente por causa de mim. Como a gente está batendo papo aqui. Então essa luta, entre aspas, ela tem que existir. Talvez bater de frente você não vai chegar a lugar nenhum, mas fazer ele compreender que aquilo é incorreto é necessário. Se Sim, não por uma claro ação que de é. palavra, seja pela atitude. Claro que é. Quebrar alguns paradigmas, como, por exemplo, você, às vezes, queimar não, teimar na ação, não pode contratar tatuado. Aí eu contrato. Vem cá, Danilo, porque eu sei que o cara é foda. Eu sei que ele vai chegar lá e vai arrebentar. Não vai vender. Ah, Alan, vem cá, não pode porque ele tem tatuagem. Mas ele vai vender, ó, tá vendo? O cara é bom. Aí eu mostro desse jeito. Eu tenho que, às vezes, bater um pouco mais de frente para poder mudar isso. Forçar. E nem sempre dá certo. Sim. Nem sempre dá certo. E não é justo. Muitas só vezes pra eu tenho que me deixar claro. adaptar. Muitas vezes Isso eu não é justo. Porque às vezes vocês falam do jeito como se isso parecesse justo. Não é Eu comum. tenho que me provar. Não Nossa, é justo. você todo tatuado, fudido aí. Ó, vamos ver se é bom mesmo, hein, tatuado? Ah, vai tomar no cu, mano. Na moral, com todo respeito. Entendeu? O bagulho tá indo pra um lado que eu não esperava, não? Ó, Não é, mano. Não é. É que, tipo assim, velho. O Dan, ele tá. O que ele tá querendo dizer é, tipo assim, no mundo
maravilhoso de Alice, onde tudo é da hora. Eu entendo isso, Não, mano. ao Tem que contrário, Nando. tem que ser assim, só que nenhum lugar do mundo é assim. Nenhum lugar do Foda-se. mundo é No assim. Canadá, então, por o que que exemplo, eu tô é. querendo? Não é assim. Não, foda-se. Não é assim, irmão. Desculpa. Enfim. Você vai lá em Isso aqui é qualquer enzimados, empresa, você vai entrar. Alberto. Vai- Isso aqui é enzimados. Vamos lá. voltar pra pauta. É, Porque e já só para deu. concluir rapidamente, e tem que mudar, essas coisas tem que acontecer, tem que ser diferente. tem. Tem que mudar. E por outro lado, a gente tem que, por enquanto, ir mudando e compreendendo algumas coisas. Porque, por exemplo, tem situações que eu tenho que engolir. Não vai mudar, é assim que eu quero, acabou. Tá bom, eu sou dentro da empresa, eu tenho que contratar assim porque eu sou o funcionário. Ah, e aí entra o que você falou. Eu Entra um entendo. pouco de Eu discordo, com Sim, respeito. Não, deixa eu só concluir o raciocínio, você vai entender onde eu quero chegar. Eu posso discordar, mas às vezes você está prestando um serviço. E às vezes, prestando esse serviço, você tem que se adaptar. Ou você toma uma atitude e sai, só que você vai escolher Não, pequenos não vou nichos mais do mercado. prestar serviço pra você e é isso. E pronto. Só que você se limita a alguns nichos do mercado. E aí vai uma Foda-se, escolha eu profissional prefiro. de A querer, não enzima querer. prefere. Não, legal. Então, a legal. enzima se posiciona assim. O que eu quero que você compreenda, e Eu todos que estão nos compreendo, assistindo, eu compreendo que às vezes que tem existe pessoas isso- com necessidades é, diferentes. Isso, Eu perfeito. entendo, Você foi acho correto. cuzão, mas entendo. Isso. É isso. Ainda Mas que seja é pra cuzão. discordar, É cuzão. É cuzão, É mas cuzão entendo. pra Dá pra caralho. entender a linha É ou tipo não? assim, É. mano. Sim. Eu tentar. Mano, eu já. É a minha opinião, tá? Uhum. Na minha E é opinião, eu respeitada, acho claro. cuzão. Mas entendo que tem pessoas que têm necessidades diferentes. E aí imagina como quem tá sofrendo preconceito se É sente. horrível. É horrível. É horrível. Horroroso. Se pra você que tá se sentindo, tipo, ruim, porque eu discordo da sua opinião, imagina quem sente o preconceito no áudio. É horrível. Mas voltando pra Em nenhum porra da momento eu pauta. falei que isso aí é da hora. Em nenhum A momento eu gente falei que tinha isso é da hora. colocado na pauta uns bagulho que não vai dar nem tempo de falar quase. Não, vamos falar mais. O que A é gente isso? tinha Vai acabar, falado, não. é Vamos porque já continuar. estão ali, ó, bravo. As perguntas ali, ó. Foda-se. Tá funcionando o bagulho? A gente... Eu queria colocar... Tem um bloco de pergunta já? Mas deixa eu só perguntar. Deixa eu só perguntar a parada do... Se existe alguma coisa efetiva do RH, assim, hoje, em relação a assédio sexual. Tá. Existe um trabalho de gestão de pessoas e a parte jurídica hoje está muito avançada isso, tanto assédio sexual quanto assédio moral. Existem muitas reclamações trabalhistas em cima disso. Por outro lado, Danilo, há muita confusão do que é assédio Legal, tá sexual legal você- e assédio se você moral. conseguir disparar pra gente. Parece uma coisa óbvia, não Qual a parece? diferença dos dois? Parece uma coisa óbvia, você fala, Não, pô, pra mim não parece óbvio, não? não. Ah, então tá. Então, vá. Então vamos supor que Explique você... como se eu tivesse 8 anos. Cala a boca, tenho, Danilo. Você não fala, eu falo. Então vamos lá. O assédio sexual ele tem que se caracterizar realmente por você estar induzindo alguém a fazer algo que você não queira e, consequentemente, obrigando essa pessoa a trabalhar ou ter atitudes profissionais ou fazer serviços para você forçadamente por uma relação. Ok? Esse é um ponto. E entra um aspecto jurídico que eu não sei explicar, com um advogado pode falar bem melhor do que eu. O assédio moral, que é o que mais se confunde, porque o sexual diretamente você tem ainda uma clareza, você tem mais tangível na maneira de se enxergar. O moral, eu posso, por exemplo, ter uma amizade com você e tratar você dentro do ambiente profissional com uma intimidade, com palavras que podem, até aos olhos de outras pessoas, caracterizar o assédio moral, porém, na prática, não ser. Então, por isso que há muitos problemas e tal. Então, por exemplo, dentro da explicação que você pediu para fazer, eu chego para você, não, vai lá, seu porra, faz esse trabalho aí e tal. Só que você está acostumado na intimidade comigo assim. Eu estou errado como líder em fazer isso na frente dos outros. Em aceitar, ou você como aceitar, e eu como líder em fazer. Mas vamos supor que funcione assim e isso dê certo para você. Você gosta de trabalhar assim. Você pode amanhã ter uma discordância comigo e abrir um processo e reclamar disso. Lógico, o juiz vai interpretar, vai poder dizer se está certo ou incorreto, você tem que provar, tem um monte de poréns nessa história. Porém, há uma dificuldade muito grande de interpretação e há também um grande volume de pessoas abrindo processo por reclamação de assédio moral nesse aspecto. É muito mais profundo esses detalhes. E eu falo para vocês, convidem até uma pessoa que conhece para poder explicar, porque ela vai poder entrar com mais detalhes do que eu aqui. Agora, existem sim ações de RH para tentar minimizar isso, para poder desenvolver liderança, para saber como falar, como fazer, como não ter preconceito, como nós falamos, como não ter pré-julgamentos, como analisar as pessoas de uma maneira correta e tentar não abusar de poder. Aí a gente vai entrar num outro critério que eu faço, eu sei que muitos colegas de RH fazem também, outros já não fazem, que é você sentar com os funcionários e conversar, conhecer cada um. Se você pede, por exemplo, hoje para alguns líderes, falar assim, olha, você precisa
conversar lá com o Alan, porque o Alan está com problemas no relacionamento dele e não está produzindo. Esse cara tá de mimimi, eu não quero papo com esse cara, não. Ele tem que trabalhar, ele tá pago para trabalhar, ele tem que ficar aqui e fazer o serviço dele. Eu não vou ficar perdendo meu tempo de conversar. Clássico. Clássico e incorreto. Né? Então o RH pode entrar legal nesse papo aí e começar, cara, o que está acontecendo isso? Vamos tentar. E você traz ele para perto e você descobre outras coisas que podem estar acontecendo. Tá. Né? Você pode ser um profissional fantástico, só que você tem. O Hernando está praticando bullying com você diariamente. E isso está gerando a tua produtividade menor. E eu tento te motivar, você tem um reajuste de salário, você tem uma promoção, só que isso está interferindo. Funciona. E não funciona. Aí eu descubro o quê? Através da conversa. Então o RH procura fazer esse papel. Aí entra o quê? O RH estratégico e quem cuida de gestão de pessoas. O RH tradicional, ele já foge um pouco disso. Porque ele vai ficar muito no método treinamento, recrutamento e seleção, até alguns que ainda fazem a parte de junto com o DP, que nós falamos no início. Né? Então, existe, mas ainda anda devagar. Entendi. Da mesma forma que a gente está falando do tema anterior, né? Das questões de preconceito e análise. Porque isso ainda anda devagar, porque às vezes a estrutura que você tem internamente não te permite muito bem caminhar. Entendi. E por mais que a gente possa discordar, às vezes, do que isso está acontecendo, para resolver um problema de assédio moral, sexual, às vezes você tem que chegar numa questão muito maior. Às vezes você tem, por exemplo, dentro da empresa, um CEO que fica o tempo todo no escritório, não sai da sala dele, fica atrás da mesa, ele não quer se envolver com isso, ele quer a sua lucratividade dele. Às vezes tem... Quer só ver o número, né? Quer ver A só o pessoa é um número. número. Que pra ele. é o que mais Ponto. tem. É o que mais tem. Só quer saber de lucro E é dinheiro. péssimo, né? Isso é péssimo. É péssimo. Aí você tem pessoas que são assim, uma empresária que se associou ali uma funcionária porque ela teve uma afinidade, virou amiga pessoal dela, ela frequenta a casa dela e ela blinda essa pessoa. Você vai ser a minha voz. É muito difícil, Né? né? O humano com a empresa. Você né? entende o ponto? Tudo assim, se a gente for conversar, gente, vai chegar sempre na mesma coisa, E o comportamento humano. Eu queria saber se você pegou algum caso engraçado em uma contratação já, porque esses Nossa, dois já aqui tá promoveram aqui. um UFC aqui. Cara, conta aí, sei lá, qual foi a entrevista mais inusitada pro lado cômico que você já fez ou que você já participou? Legal. Bom, tem essa do Axl Rose aí que eu falei para vocês, né? No começo da nossa conversa. E eu posso citar muito a questão do... Eu não vou dizer nenhuma entrevista especificamente, mas situações que se compõem a entrevista. E-mail, por exemplo. Queridinha da Zona Leste, a gostosinha... John Underline Pegador. Pegador, o gostosão. Isso é, por incrível que pareça, é muito comum. Eu fiz até um vídeo no meu canal falando disso. É um erro gritante, gente. É um erro gritante. Porque você imagina, você lê o currículo da pessoa, tá lá, porra, que legal, top, hein? Essa pessoa serve para mim. Ela tem a ver com todos os requisitos. todos os aqui. requisitos da empresa, tal. Aí você fala, vou mandar um e-mail para essa pessoa, fazendo uma pergunta ou fazendo um convite. Aí tá lá, joãozinhopegador@gmail.com. Você vai falar, caramba, mas aí não entra no mesmo papo que a gente estava levando aqui de se você ter julgamentos e preconceitos? É. Pode até entrar. Só que qual a necessidade que essa pessoa tem e a seriedade que essa pessoa vai ter para fazer outras coisas se ela não se preocupa em preparar o e-mail dela? Porque o currículo ainda é a sua primeira imagem. Ele é aquilo que o recrutador vê, é aquilo que nós pegamos em primeiro plano. Você não vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão, Isso, não é verdade? Perfeito, perfeito. Toma. É isso aí. Antes da gente ir pro bloquinho de pergunta ali, porque tem uma galera já querendo bom. perguntar. Que pena, não pode acabar não, Pedro. Onde a gente acha você, Alberto? Instagram, Legal. site, Facebook, telefone, Vamos lá. fax? Eu estou em todas as redes sociais. Vamos lá. Canal no YouTube. Receitas do Desenvolvimento Humano. Receitas do Desenvolvimento Humano. Instagram. beto.campioficial, @camp Gestão de Pessoas e @adote comportamentos. São 3 perfis diferentes, com temas correlatos, mas para nichos diferentes. Você encontra também no Facebook Beto Camp e Camp Gestão de Pessoas. E para a empresa que quiser contratar consultoria, treinamentos, palestras, mentoria, enfim, www.campgestãodepessoas.wordpress.com. Show de bola.
Quer mandar um salve pra alguém? Eu só não queria que acabasse, tá muito legal, mas... Deixa uma dica pra nós, pro Hernando aí, que vai ter que procurar um emprego segunda-feira. Daqui a pouco. O que ele vai ter que fazer? Daqui a pouco eu vou ter que procurar agora. Hernando, mude a foto do seu currículo. Só espero que ele Aquela não seja selfie o não dono funciona. da empresa nunca. Só espero que ele não seja o dono da empresa nunca. Tá boa. Gente, mas muito legal mesmo. E a assim. dica? Deixa a dica pro Hernando. Ah, dica, tá bom dica. então. Vamos lá. Vamos lá. Dica, Hernando. Altere a foto do seu currículo, tá? Aquela foto que você colocou fazendo selfie sem camisa não funciona para currículo. Tem que ter foto no currículo? Então, dá pra gente dar tempo? Podemos falar? Vai embora. Legal. Vai Eu não embora. sabia, Olha aí, tá vendo como tem pauta? Agora tem computador e 2 editores aí. Agora vai. Então, a foto no currículo, para alguns tipos de profissão, não é necessário. Sempre disseram que é brega pra mim. Então, Não coloca. se Ainda você mais for se você for tatuado. Sua empresa não contrata tatuado? Existe alguns tipos de segmentos, por exemplo, moda, tal, que gostam de ter a foto. De ter a foto. Se você for analisar o pé da letra, ele é também naquilo que a gente está falando. Não deixa de ser uma forma de pré-julgamento. É um Você quer ver a pré-julgamento, imagem, é. Se serve para o meu perfil. Você quer ver se tem piercing, se é branco, se é negro. Mas se... aí a gente vai voltar de novo no tema, que se trata do que é uma questão do mercado, tá ali, vamos, por enquanto, seguir a risca. Então, as pessoas que precisam para esse tipo de segmento usar foto, ou se querem se candidatar a uma empresa que trabalha com modelos, por exemplo, utilize uma foto mais profissional. Por incrível que pareça, é muito comum, eu brinquei com a questão da selfie, mas é muito comum as pessoas... E coloca no currículo. Praia, tá ligado? Na praia. Porra, aí Já peguei gente que pegou foto de profissional, aquelas fotos que o pessoal De tira. biquíni não, né? Já teve. Biquíni eu não vi, não vi. Ah, tá. Mas Você concorda duvido. que não dá também ou dá? Não duvido acontecer. Dá pra mandar uma selfie no Cala a currículo. boca, deixa o Beto falar. Mas já peguei fotos de selfie, por exemplo, que saiu a sombra da pessoa, assim, porque bateu contra o sol, né? Ficou a sombra. Nossa senhora. Né? E a pessoa colocou a foto, tava a foto no currículo. Teve um período que eu comecei a separar esses currículos, depois eu pensei, eu queria até fazer um livro sobre isso, comentar, mas eu falei, não vai rolar porque eu vou estar mexendo com a imagem das pessoas e aí eu preciso ouvir a opinião delas, se elas aceitam. Falando né? em livro, temos um livro pra divulgar, né? Temos. Olha. Mas deixa eu só finalizar aqui. Então, Bem convidado é bom, viu? Você já tá falando aí várias vezes. a questão de você colocar uma foto legal ou não colocar. Se você for optar por colocar, tira uma foto com uma camisa social, braço cruzado, de lado. É o padrão. É o que agrada. Você né? acabou de falar a foto do Danilo. Acabou de falar a foto do Danilo. Aí chora. De braço Aí cruzado de chora. lado. Aí chora. Fundinho verde. Ai, meu Deus do céu. Você é doido. Você é louco, tá contratado. Procure especificar bem o que você vai fazer no seu currículo profissional. Uma outra coisa que é... Brevemente? A disposição Não da não empresa necessariamente, dói, não não dói? precisa. A disposição da empresa o deve salário doer, a né? negociar, essas coisas assim, jamais. Se você sabe o que você quer e sabe a média de salário do mercado. Então coloque a sua proposta para a empresa entender se você está realmente... Nada a ver a negociar, né, velho? Nada a ver. É eu uma te coisa posso te pagar 1.000? antiga, né? É uma coisa antiga Cara, isso. eu sei que você quer acabar, mas só... Não quero acabar, não. mais uma pergunta só. Deixa que ele é... terminar. A resposta Não, é acabou. Gustavo. Desculpa. Pode seguir. E uma maneira também de você fazer o seu histórico profissional, as pessoas fazem da seguinte maneira. Vamos lá. Não sei se eu errei aqui na linguagem, mas vamos lá. Eu trabalhei com controle de informações internas e essas informações geravam resultado para outras pessoas. Eu tinha que ter uma determinada produtividade e eu captava essas informações, guardava e ao mesmo tempo eu analisava. Enfim, estou dando um exemplo aqui que veio na mente agora. Certo. Aí o cara escreve no currículo assim, eu fazia arquivo. Tá, o que é fazer arquivo? Você construiu o arquivo? O que você faz? Você chegava o documento e guardava dentro do arquivo? Qual que é a sua função? Destrancava as gavetas do Destrancava arquivo? as gavetas. Então, isso é um erro muito comum. As pessoas não saberem descrever a sua atividade profissional no currículo. Então, elas colocam coisas básicas. Ficava lá, trabalhava com Excel, tá? Mas o que você E isso fazia no é Excel? muito comum colocar Excel. Muito Tá. comum. Mas você que fazia é o quê? Excel? Era um Excel macro, você fazia planilhas, as planilhas eram para vendas, eram planilhas de gestão, você direcionava para uma determinada área. Mesma coisa ele ali. Qual a função do trabalho dele? Ele está trabalhando a foto, ou gravando, filmando por determinada não coisa. sei Assim, também. descreva de uma maneira profissional e que leve para... É tudo isso. Por tudo isso. Tudo isso. Aí ele vai no currículo dele e escreve assim, segurava a câmera. Tá, e pra quê?
né? Então, é uma dica que eu dou para você, quem estiver nos assistindo, que observe muito isso. Então, cuidado com a foto, cuidado com o que você escreve no currículo. Não coloque coisas vagas, né, a negociar, como a gente falou, ou coisas subjetivas que a pessoa pode olhar e ficar na dúvida. Certo. Né? Porque as pessoas que estão analisando, ou seja, o recrutador, o dono de empresa, eles vão olhar tudo isso. Dá uma dica também na hora da entrevista ali no olho Legal. no olho. Procure ser transparente, mas com determinado bom senso e coerência. Ou seja, entreviste a empresa, converse aquilo que você é e o que você tem de propósito para a empresa e mostre segurança. Eu peguei um recrutador ou um dono de empresa que é muito complexo, muito duro, tá batendo de frente comigo em vez de trocar uma ideia. Tenta quebrar o gelo, encontre algum caminho para quebrar o gelo. Sabe uma dica de vendas? Eu acho que vocês devem ter ouvido isso alguma vez. Às vezes você vai negociar com um empresário, o cara é muito complexo, tá batendo de frente, a negociação não está acontecendo. De repente você vai lá ver um carrinho de ferro que ele conhece. O senhor gosta de carrinho de ferro? Tal? Eu gosto. Eu também. Você quebra o gelo. Ou seja, procure algo informal na conversa, se tiver ido para esse tipo de nível, para você quebrar o gelo e levar a conversa para uma maneira melhor, porque aí você descaracteriza... Cria um vínculo, né? Você cria um vínculo e descaracteriza aquela situação de tensão. Isso vai fluir melhor, a conversa vai melhor. E se eu gaguejar? Acontece, é natural. Tem preconceito com gago? Então, assim, não estão contratando mais gagos, surdos e mudos. Vamos ver qual que é a pergunta da galera aí? Vamos ver qual que é a pergunta da galera? Seis perguntas? Quem foi que perguntou primeiro aí? Foi campeão hoje, hein? Foi foda, hein? Ó, o André lá do Ipiranga, viu? Perguntou, por que perguntam pretensão salarial na vaga? Ó, o André do Ipiranga, salve André, perguntou por que a pretensão salarial, por que tem pretensão salarial na vaga? Normalmente a empresa quer saber se a sua remuneração anterior e a que você está pretendendo é muito acima do que ela quer. A minha compreensão profissional, ao meu entendimento, também é um grande erro. Porque você pode negociar esse número. De repente, se eu chegar para conversar com você na empresa, você quer ganhar R$4.000, um exemplo. Se a empresa quer te oferecer 2.500, só que eu chego lá, bato um papo com você, e os 2.500 você vai falar, eu tenho uma proposta profissional que vai te desenvolver a carreira, que você vai chegar a isso a um curto prazo, vale a pena eu começar assim e depois chegar num número maior. Então, André, que fez a pergunta aí de Ipiranga, pense bem nisso antes de negar qualquer proposta. Sempre falo para muitas pessoas, procure visitar a empresa e conversar com a empresa antes de negar. Tem muita gente que fecha a porta na primeira oportunidade. Vai lá, converse, conheça a empresa. Às vezes eles estão dispostos a negociar, como tem muitos que não estão também, que vão falar, não, esse é meu número, ponto final. Acabou. Ok, um abraço, obrigado. Só não fecha essa porta logo de cara. Show de bola. O Audioworks, manda um talkback pra nós aí, leva o microfone ali. Chega lá. Fica aqui, Não Gu. tá esticando? Vou ficar aí então. Fica aqui. Tá filmando aqui? Tá filmando? Ah, Corta pro André, corta pro Raul aí, ó. Por trás. Ai, que delícia. Vamos lá. Danilo hoje tá... Gabriel, lá de Mauá, perguntou o seguinte: a automação de funções desvaloriza a mão de obra humana? Sim e não, né? Vou dar uma de Caetano Veloso aqui, né? Assim, mas a questão é que se você está fazendo automação de alguns setores, isso vai acabar sendo natural e vai acontecer de uma maneira... Já está, né, na verdade, acontecendo, corrigindo aqui o que eu estou falando, não. Já está acontecendo de fato, vai sim tirar algumas profissões e vai desvalorizar a manutenção da obra... Nossa, me engasguei todo para falar aqui. Da mão de obra, né? Da mão de obra humana, desculpa. Vai acontecer e já está acontecendo. A questão é que tem que haver aquele bom senso que nós falamos lá no início, se adaptar, colocar a ferramenta como uma maneira de ajudar e não de eliminar. E se você tem bons profissionais dentro da empresa que estão se atualizando, se capacitando, treinando, participando de cursos, palestras, etc., você pode reaproveitar em outras funções. Depende muito de quem está conduzindo essa situação. Então, por isso que eu falo, vai, mas ao mesmo tempo, se você tem profissionais que se adaptam a isso, vão automaticamente mudar. Tá? Essa revolução tecnológica, né? O Yuval Noah Harari fala isso no livro dele lá no Sapiens, né? Que Muito bom, inclusive. Essa relação... Leiam mesmo. Essa relação já está acontecendo. E as profissões do futuro vão acontecer, se já não estão acontecendo, se você não se adaptar, você vai ficar fora do mercado. Porra, bacana. Desculpem Então a aqui, gagueira. ó, Que isso. Lígia, lá da Vila Clara, mandou 100 enzicões. 100 zicões, tá chegando. Ó, calma aí, calma. São coins.
como foi a transição de entrevistas do meio físico para o online? Mudou muita coisa? Mudou. Como nós falamos aqui anteriormente, houve uma mudança radical. Acredito que levou muita gente para a zona de conforto, porque começou a utilizar essas ferramentas como uma maneira de fazer o processo mais rápido. E, como nós citamos anteriormente também, desumanizou. Você tirou a questão do olho no olho, a questão da conversa, a questão do entendimento. E isso acabou sendo, sim, muito rápido. E é onde eu acho, ou melhor, vou repetir de novo. Eu sei. Muito bom. Que deve ser diferente. A gente pode usar, assim, como uma parte inicial, mas a gente deve convocar as pessoas e bater um papo tete a tete. Muito bom, muito bom. Agora, o Paulinho, da Vila Imprensa, mandou o seguinte: como é a inclusão da faixa etária mais velha, né, de uma outra geração dentro do novo mercado? Muito difícil. Existe hoje uma agência de empregos aí que faz esse tipo de trabalho, que ela direcionou toda a questão profissional e de mão de obra dela para contratar profissionais que estão idosos ou mais velhos, enfim, como estão acima da faixa etária querida pelo mercado. E, pelo que eu vejo, tem funcionado muito bem. Existem empresas que contratam, mas geralmente colocam para alguns serviços mais manuais, operacionais, né, descartando aí todo o conhecimento dessas pessoas. Tem alguns que vão por própria opção, porque já estarem cansados do mercado. Em contrapartida, ao meu entendimento, também é um grande erro. É uma grande análise que o RH deve fazer em toda a sua história e toda a sua relação estratégica. Por quê? Grandes profissionais construíram a sua vida e sabem hoje muito mais do que sabiam, ou seja, estão com maturidade não só profissional, como pessoal. E você tendo essa maturidade também pessoal, você consegue lidar melhor com as situações, inclusive se adaptar a essas dificuldades da empresa. Coisa que às vezes os novos, por não ter uma vivência de vida, não conseguem fazer. Então eu acredito que ainda está engatinhando, mas já começou a ter melhoras e tudo mais. Né? Paulinho, né? Paulinho, Obrigado, Paulinho. Paulinho da Vila Imprensa. Da Vila Imprensa. Agora, o Renan Ricardo, da Vila Imprensa também, hein? Diferenças sociais e econômicas tendem a criar mais conflitos dentro do ambiente de trabalho? Perfeitamente. Perfeitamente. Se você pegar, por exemplo, alguns tipos de indústria, alguns segmentos, construção civil. Inclusive, amanhã eu vou fazer Posso fazer um merchan rapidinho? Opa, claro, deve. agora. Amanhã, pelo meu canal do YouTube Receitas do Desenvolvimento Humano, eu vou fazer uma live com o administrador Marcelo Seixas, falando justamente da construção civil e a gestão de pessoas, que é um local onde você tem muita dificuldade justamente por isso. Você encontra, às vezes, um padrão social diferente, você tem uma dificuldade de relação com as lideranças, inclusive até de comprometimento. E é uma questão de você trabalhar, porque essas pessoas às vezes são cobradas de questões que elas mesmas não entendem. E essa crítica ela é construtiva, porque essa ignorância acaba vindo do histórico social, às vezes uma questão da própria pessoa, às vezes até não tem um padrão de vida ruim, mas nunca se interessou em estudar, nunca se interessou em evoluir, e elas acabam chegando no local e fazendo um serviço quebraçal, que está tudo bem, ela sabe, eu vou tirar isso daqui e colocar aqui, meu trabalho é bem feito? Mas a questão que você chega o líder e fala, você precisa melhorar no seu desempenho, porque as questões estratégicas do seu trabalho não estão resultando. Ele fica olhando para a cara dele sem entender absolutamente nada. E, lógico, cabe a pessoa também evoluir, mas cabe à empresa capacitar essa pessoa. Então, por isso que é necessário entender essa questão social e você saber como conversar, analisar e não falar, não, é funcionário, eu não quero saber, tá de mimimi. Não, tira esse conceito. Líder tem que ser gestor de pessoas também. É cansativo? Faz parte do show. Se você entrou no jogo, você tem que saber jogar. Então, é um caminho que tem que ser feito, sim. E concordo com a pergunta. Bacana, bacana. Agora, a última pergunta da Samantha, lá da Vila Guarani. A grande quantidade de sites e ferramentas disponíveis para enviar currículo, essas coisas, facilitou ou dificultou o trabalho do RH? Facilitou. Por outro lado, para quem está se candidatando, piorou. Vou contar agora um tempo aqui dos meus tempos e do Danilo, tá? Vou falar do meu tempo e do Danilo. Tempo do Danilo. Do tempo que a gente ainda Então faz tempo. escrevia na pedra, que a gente... Quando eu procurava emprego, e eu estou falando por questão de anos 90 ali mais ou menos, eu ia para as empresas e consegui ser contratado assim, e talvez muita gente que estiver nos assistindo aí vão concordar com essa questão. Você chegava lá com o currículo, você se arrumava, legal, chegava com o currículo, entregava para a secretária, ela fazia assim, com o seu currículo, analisava e tal. Você pode aguardar um momentinho? Ela levava lá para alguém,
e às vezes você era entrevistado na hora. Na hora ali. Caramba. Né? Isso foi Olha. muito legal. Eu arrumei empregos assim. Como teve currículos que você deixava, a pessoa te chamava. Então você tinha já uma pré-análise de quem estava recebendo. Quem estava recebendo, você estava vendo qual o seu comportamento, se você falava bom dia, boa tarde, se você se comportava corretamente. Isso era muito legal. Então você conseguia chegar na empresa muito mais. Os sites ajudaram a você ter um volume maior, muito mais pessoas desempregadas no mercado ou concorrendo à vaga. Então você recebe com muito mais facilidade e tria. Por outro lado, essa conexão humana você perdeu. O que atrapalha muito e te dificulta de você ser chamado. Vou dar um exemplo. Se você usa um algoritmo ali que te limita a contratar pessoas do sexo feminino, por exemplo. Né? Se essa pessoa do sexo feminino entrar com o currículo, o algoritmo te tirou ali, não vai te chamar mais para a vaga. Só vai entrar os masculinos. Só que numa dessa entrevista pessoal, você consegue ver nessa pessoa qualidades que você pode trazer. Então, há um equilíbrio nessa situação. De novo, né? A vida é um equilíbrio. A vida é um equilíbrio. Tudo que você faz, você precisa dosar os lados e ver qual o momento que você vai pesar um pouco mais para a direita, para a esquerda, para o meio, para o centro, enfim. Tudo aquilo que você vai compreender com uma maneira correta de trabalho. E isso é um critério que eu adoto, pelo menos. Talvez nem todos os colegas que adotem isso profissionalmente na área. Mas eu entendo que tem que ser dessa forma. De novo, relação humana, né? Sim. Show. Muito bom. Quer deixar um salve pra alguém? Eu quero falar do meu livro, pode? Rapidinho? Opa, manda o livro. É o primeiro, é um e-book. Ele está disponível na Amazon, chama-se Liderança Sustentável. Lá eu falo um pouco mais sobre como você precisa ter o autoconhecimento e tratar da liderança para que ela fique duradoura. Não simplesmente você fazer um processo de liderança que hoje você executa bem, conduz bem os funcionários, só que daqui uma semana você precisa fazer de novo. Mas é um trabalho que você vai fazer para ser duradouro e você ser inspiração e motivação dos seus funcionários. Então, é um e-book, pretendo futuramente escrever outros livros, algo maior, mas vale a pena conferir, tá? Pela página da Amazon, você encontra também pelo meu Instagram e pelo meu canal no YouTube. Obrigado pela atenção. Show É de isso. bola. Bom, a gente vai finalizando por aqui. O Enzimados é isso. Ótimo. Desculpa não. Nada a se Desculpa nada. desculpar. Não, Nada a Enzimado desculpar. não tem desculpa. É assim O mesmo. Enzimados é isso. Deu até pau aqui no nosso logo. Na aqui, que TV. O produtor ele já tá mandando a gente embora. A gente vai ficando por aqui. E ó, se vocês quiserem participar, mandar essas perguntas aí, ó, fica ligado lá no Instagram que vocês vão saber como. Tá chegando o EnziCoins, tá chegando coisa nova. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato de câmera e se vocês não gostaram, paciência é o que vocês vão ter que consumir. É a vida. É a vida. Acompanhem Meu os nome é imagens. Alan, sou especialista de porra nenhuma. Temos Hernando Sá, Danilo Lubatti, Gustavo Abreu e muito obrigado, Beto Camp. Eu que agradeço Valeu. vocês. Valeu.